Deus com a sua igreja. Bem alegre para mim. Esse dia tão bonito.
Deus, aleluia, Jesus querido. Nesta noite, aleluia, Jesus, e no tempo da aleluia, hoje, mais amanhã tem mais, aleluia, porque, aleluia, Jesus, está na hora do céu de Deus, trazer a palavra, né? Sim, aleluia, Jesus querido. Mas se Deus está pedindo nessa noite, aleluia, vai trazer a palavra de Jesus. Sim, meu Deus. Eita, chegou, Jesus aqui, com teu poder, com a nova É por isso que eu vi quentinho. Vem cá. Quentinho tá de medo. Tá bom? Entre os velhos no meio do Tava quentinho. está um amigo que cai Ainda coloca o copo no meio. Tava quentinho. Eu e centro dos mares. Pelo no céu volta Deus em mim. Meu Salvador Jesus. Glória a Deus. Bom Deus, graças por sua Isso aí é lá do... que Aleluia. por me provaste, por me doer.
homens e mulheres que dão seus trabalhos e muitas vezes não voltam, estão ali no seu trabalho, estão ceifando a sua vida, devido à violência que vivemos no mundo. Mas tem uma igreja para clamar, para apresentar o Senhor a sua vida. E não esquecer de orar pelos hospitais, pelas vidas que estão ali internadas, chorando, sofrendo, que estão uma calamidade pública. Todos sabemos, então orar também pelos médicos, enfermeiros, todos que trabalham em favor da vida. Vamos orar nessa noite pela nossa nação, orar pela nação de Israel, orar pelas autoridades, entregar tudo nas mãos do Senhor, que é o único que pode resolver o problema de cada um. Glorioso Deus bendito, aqui está a igreja, e bendito o Senhor, Jesus Cristo, Pai, a providência, a redentor do mal, a guardando os terroristas, trabalhadores, Glória, glória. Senhor, vai libertar o Senhor, Senhor, guardando Deus, em nome de Glória, glória, Senhor. Responder sabiamente. A maior oferta é a nossa presença. Para isto, em um grupo fraternal, que disse hoje, para outros irmãos também, é uma realidade na palavra. Então, apresente com amor, para que pode ajudar hoje. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos meu Pai, apresentando os Senhor eternos, que o Senhor fez para a verdade sobre todo primeiro, no nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Glorificado é o nome dele para sempre. Também como sempre, vamos fé, se que Deus preparar o nome, sua verba, ele sempre prepara tudo primeiro, como nós sabemos, não é? Ele prepara tudo primeiro. Tem alguém que quer pegar o envelope, no sinal com as mãos? Tem alguém? Então pode pegar aqui, por favor. Deus prepara na hora certa, não é? Deus prepara, ele já prepara tudo na hora certa. Vai passar. Então Deus prepara na hora certa. Ele já preparou, na hora certa ele só aplica. Ele não limita o tempo, nem a época, né? Ele não limita o espaço, não limita o espaço do tempo. Ele já as coisas que hão de ser no futuro já está presente, revelado por ele, na verdade. Já vamos meditar na palavra. Quem já ouviu alguém
fala assim, que está escrito na Bíblia, para orar para que a vinda de Cristo aconteça no inverno e no sábado. Quem já viu, levanta as mãos. Só que não tem isso na Bíblia, viu? Não. Não tem. Não está escrito. É tantas pessoas pregando, irmãos, está escrito que não está escrito. E o pior é que os mais simples, eles aceitam. E sabe que o erro praticado é heresia. A Bíblia distorcida é feitiçaria. A Bíblia contrária, ela diz. Não existe isso na Bíblia. Estão compreendendo? Aleluia. Ou existe? Não. Deus vem a hora que Ele quiser. Como? Deus vem a hora que Ele quiser. Não só no sábado, no frio. Orai para que a vossa fuga na notícia do inverno e no sábado. Eles trocam o verbo, né? Eles trocam o verbo. Aleluia. Vinda com fuga. É uma diferença totalmente muito diferente. Aí em São Mateus, que tem na palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Analisar sobre esse assunto. E acho que os irmãos já descobriram qual a interpretação correta desta profecia. Mateus capítulo 24, versículo 20. Vamos analisar a palavra de Deus. 24. Isso. Glória. Doutrina é para que a pessoa entenda o que a palavra está falando, mas no assunto direto, não é numa imaginação particular de alguém, causada por alguém. A Bíblia 24, versículo 20, contrário, porque a palavra nos diz a respeito desse assunto. Assim está falando aqui. Orai para que a vossa o quê? Fuga é vida? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O que é fuga? Fugir. Então, não é vir. Está compreendendo? Fuga é fugir. Está em fuga. Essa palavra, ela é interpretada da maneira que ela funciona junto com a história. Muitos textos da Bíblia Sagrada, principalmente esse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, se a pessoa não conhece a história de Israel, é melhor que aprenda primeiro. Porque só sairá tudo o contrário que a pessoa aplica. Esse capítulo aqui, 24 do Evangelho de Mateus. Ele é acompanhado, a interpretação é acompanhada com a história de Israel. Quem conhece a história de Israel? História de Israel, o irmão conhece. História de Israel do Antigo Testamento. História de Israel do Novo Testamento. Para que a palavra seja aplicada com segurança. E a palavra seja sempre transmitida com respeito à origem da palavra de Deus. Aqui Jesus Cristo ele fala sobre o tempo, orientando os discípulos sobre a pergunta que eles fizeram sobre o tempo. Qual o tempo? Qual o tempo? Até isso precisamos saber, não é? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Quando Jesus ia sair do templo, diz aqui a palavra de Deus, né? E aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do quê? Templo. Então ele ia saindo do qual templo? O templo
tempo, ele é classificado, irmãos e irmãs, como relógio de Deus. É a base central da vinda de Cristo. E aqui ele fez as dimensões, haverá isso da palavra de Deus, até lá que por ninguém engana, assim por diante, surgirão falsos profetas. Hoje é assim, sabe o que está fazendo hoje? Nós temos que dizer, orar a Deus, pedir entendimento e fazer o que mais? Ler a palavra, examinar a palavra. O que é que está acontecendo hoje? Quando nós vamos transmitir a palavra, qual é a nossa expressão? Assim diz o Senhor, ou assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. Assim nos revela a palavra de Deus. É o contrário hoje, o Espírito de Deus me revela. Você vai conferir, não está revelando com a Bíblia. E as pessoas, elas estão indo mais aonde? Em vez de elas dizer, de expressar, assim a palavra de Deus nos revela, assim nos diz a palavra de Deus, está invertendo a situação. Parece que não, porque a palavra, ela distribui uma interpretação padrão, quer dizer, para todos. Não é 3 ou 4 que é o Espírito de Deus me revela, não, é todos. Que é a palavra para todos vigiar. Não é 3 ou 4. E com isso está havendo muita inversão de valores. É uma realidade dessa palavra. Se nós olharmos bem na pregação, com a emoção, está entrando em choque. E tem causado tanta destruição que é terrível. Então é preciso que entendamos a palavra de Deus como realmente é. Se não compreender a palavra do jeito que ela funciona, você vai usar muita mistura, muito misticismo. E o pior é que a maior parte das pessoas crê nisso. Mas de repente a gente observa os distorções, a distorção de uma maneira terrível. É uma realidade. Já falei isso com os irmãos. Em outros lugares também. Tem lugar que até alguém achou que estava errado. Quando alguém disse para a senhora, irmão, Deus está te dando uma grande bênção. Eu falei, mentira. Eu não falei mentira, eu falei educação. Mas eu falei, Deus não está me dando uma grande bênção, não. Nós vivemos debaixo de todas as bênçãos de Deus. Aleluia. Todas, em cima do púlpito, fora do púlpito, para sair da igreja, ir para o ônibus, para a condução, para casa, para deitar, para levantar, todo lugar. Então não adianta a ironia, que não é aceito, mas muitos aceitam. Vai, Deus me dá um grande livramento. Não. Deus dá todo. E Deus vai te dar uma grande bênção. A palavra diz que Deus nos deu todas as bênçãos. No momento certo, ela aplica. Então, a ironia e a chamada de interpretação mirim, ou atitude mirim, ou comunicados mirim, ou revelações mirim. Deus fala com todos, aí aparece 2 ou 3 só. E isso tem causado grande acepção às pessoas. É uma realidade. Eu quero até dar uma demonstração bíblica como funciona. No capítulo 9 de Mateus, versículo 35 até o 37, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Voltando para Mateus, depois nós vamos voltar novamente. Por quê? Porque nós estamos no tempo de doutrina bíblica e também a preparação. A preparação para o quê? Para o encontro com Cristo. Mesmo que alguém já esteja passando por ele, para ele, mas mesmo assim é o encontro. Porque a 7ª trombeta, ela vai tocar. E somente os instruídos na palavra, porque Deus deu tempo para isso, é que vão.
desfrutar desse encontro maravilhoso com o Senhor. Aqui no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, encontraram? Aleluia, Jesus. 19, Mateus. É Marcos, primeiramente, é Marcos 9, 31, se não me falha a memória, sobre a vigilância. A vigilância. Eu digo a todos, os irmãos aqui mesmo em Mateus, fazendo a conclusão da lamentação de Jesus. Encontraram? Mateus 9, 34, 35 a 37. Não, é 34. Encontraram? Pode ler, por favor. Essa é a interpretação. Encontraram? Mateus 9. 9, versículo 35 ao 37. Não leio mais nada. Sim. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Exatamente. Então ele expulsou os demônios, curou todos os enfermos, de um modo geral, triste, sentindo tristeza. Por quê? Porque quando alguém não entende a palavra, o que acontece? Quem sabe? Como nós estamos nesse comentário, vamos dizer, quando não entende a palavra, tem que desgarrar. Ele fica levado de um lado para outro, por ventos de doutrinas contrárias. Jesus mesmo falou, sabe que ele ficou assim, com essa grande compaixão, todo mundo curado, todos os demônios expulsos, porque ele sabia que aqueles demônios iam voltar tudo novamente, se não aceitasse a palavra. E ele depois declarou isso. Analisemos bem agora, quando alguém ouve a palavra, que não entende a palavra, ela não vai ficar parada, ela vai inventar algo para supostamente encher aquele espaço. Mas a palavra diz o contrário, que nós temos que ouvir e compreender. Quem já leu? Aleluia. Aqui no capítulo 13 do livro de Mateus, diz a palavra de Deus no versículo 19, que é ouvindo alguém a palavra, pode analisar isso, como está, a inversão de valor é muito grande, o contrário do que a palavra diz, e não são poucos que estão dizendo que a Bíblia diz quando a Bíblia não diz. Dá para o irmão ler? 19. Ouviram alguém a palavra do reino e não entenderam, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Isso. E o maligno, ele é estratégico. Onde que ele vai mais atingir a pessoa? Na mente. Pode ver que lá no Jardim do Éden, onde o inimigo foi promover aquela falsa doutrina, aquela falsa, aquele falso comentário. O que é que ele disse? Deus ainda tem bênção, retire vocês, vão, ainda tem que fazer outro sacrifício aí para receber, é igual hoje. Deus nos abençoou com todas as bênçãos, os que não entendem, diz, olha, quem quer receber a bênção, quem vê a bênção, ora conosco. Está compreendendo? O conforto da palavra está dentro de nós.
Agora o que Jesus, o Senhor Abraão está dizendo? Ouvindo alguém a palavra e não entendendo, o que acontece? Vem o maligno e tira o que foi semeado, mas ele sabe tirar, se a pessoa der lugar. Por isso que nós temos que ter a doutrina e a defesa da fé. Como é que ele tira? Hoje, as pessoas, muitos, não é só todos não, mas todas as pessoas, uma grande parte das pessoas, ela não crê que é abençoada constante. Ela tem que fazer um propósito para ser mais beneficiada, sendo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que o Senhor nos abençoou. Todas essas bênçãos. Está escrito em Efésios capítulo 1, verso 3. Então, o que nós precisamos para servir a Deus, Ele já nos deu, que é tranquilidade. Aleluia. Mas você só pode ser isento da ansiedade quando você crê que a palavra é aquela que está escrita na Bíblia e em nossos corações. Aí você sente, você não fica inquieto, por quê? Uma que é uma transgressão, até que Tiago chama esse tipo de atitude, de projeto solene para o dia de amanhã, atitude maligna. Mas não tem faltado, faça isso, faça aquilo. Então a Bíblia diz para não preocupar com o dia de amanhã solenemente, só no aproximado. Mas muitos dizem, você não pode quebrar com ele. Então, isso é uma verdadeira mentira, porque o dia de amanhã pertence a nós. Está lá na instrução do capítulo 6 de Lucas, dizendo, olha, o dia de amanhã não pertence a nós. Basta cada dia seu problema. Os problemas de cada dia. Então, dia a dia, eu estou preocupado com o dia de amanhã, mas nem tanto. Porque o dia de hoje já preencheu as minhas necessidades e as vitórias, grandiosas vitórias. Então, para o dia de amanhã, estou aproximado. Então, o aproximado não tem quebra de regras. Por quê? Porque seja feita a tua. Mas só que essa palavra-chave, ela é distorcida. Porque tudo é possível ao que crê, mas segundo a vontade dele. Não é tudo é possível com o que crê, e isola o versículo e exclui a vontade de Deus do verbo, seja feita tua vontade. É versículo-chave e a oração modelo. E o que mais nós precisamos é de sentirmos o efeito do quê? Do Espírito Santo em nós, em forma de fruto do Espírito. Aleluia. É tanta inquietação. Deus, olha, isso é perigoso. E não é confiável na Bíblia, a palavra de Deus. Então, como estão compreendendo que é doutrina? Ou não? Compreendendo que é doutrina? A palavra que Jesus disse, ela não é uma. É uma palavra realmente, é uma palavra real. Agora, voltando para onde nós lemos em Mateus, capítulo 24, verso 20, os primeiros versículos, Jesus fala sobre quem? O segundo templo que foi construído esperando Jesus entrar naquele templo para inaugurar. E ele inaugurou. Porque a nossa visão na Bíblia, irmãos, lá no sentido original da Bíblia, qual é o nosso sentido do arrebatamento? Primeiro vem o Espírito de Deus e fala conosco, ele está próximo, Só que é o próximo de Deus. É o próximo de Deus e não é o nosso próximo. Agora, quando se trata dos sinais do arrebatamento de Cristo, um dos maiores sinais é o movimento lá em Jerusalém e o templo. Não sei se os irmãos se lembram, mas quando Jesus estava para nascer, todos os profetas de Deus foram influenciados com a mesma visão, não de uma visão diferente da outra. Quando Isaías profetizou
que Jesus nasceria de uma virgem, assim por diante, e trazia abundante graça. Aí Miqueias foi revelado por Deus também. Ele vai nascer, sabe aonde? Em Belém. Aí o profeta Zacarias profetizou, ele irá entrar na cidade em um jumentinho. Aquilo fica arquivado na mente. Hoje a pessoa passa 10 comunicações, sai lá para fora, não sabe nenhum o que aconteceu, se cumpriu ou não. Nós temos que sermos bem sistemáticos relacionados a servir a Deus. É uma realidade. Aí ele nasceu, eu estou repetindo Miqueias capítulo 5, verso 2, Zacarias capítulo 9, verso 9, Isaías 14, 7, 14, e aí eles falavam que ele vinha da descendência de Davi, assim Isaías capítulo 55, versículo 1 ao 3, Deus lhe daria as benefícios, bênçãos, as prometidas bênçãos de Davi. Então a profecia ela não tem um desnível. Se colocar 10 profetas juntos, eles vão revelar uma só coisa, referente a Cristo, Jesus, o Senhor da glória. Porque não há desnível do padrão do Espírito de Deus que trabalha nas pessoas. Tudo fala uma só coisa. Uma só, não é um comer, outro que outro, não. Entra confusão. Então, traz a revelação. Agora, esse capítulo 20 do Evangelho de Mateus, quando Jesus estava sendo crucificado, no capítulo 27, versículo 25, Israel assumiu o castigo, sendo responsável pelo castigo para ele e os filhos, se Jesus não fosse malfeitor. Então, através daquela profecia, e aqui também no capítulo 19 de Lucas, vamos ver a mesma profecia, o Senhor falando sobre Jerusalém, que eles não receberam a palavra, não receberam Cristo como deveria, e ainda cometeram esse pecado de causou responsabilidade e castigo, se Jesus não fosse malfeitor. Agora ele está referindo, lamentando, aqui no capítulo 19 de Lucas, ele lamenta sobre Jerusalém. E ele lamenta já promovendo o castigo. Por que o castigo? Por que veio o castigo? Vamos ler por que veio? Aqui no capítulo 19, 42, diz a palavra do Senhor nosso amado Deus. Ele entrou em Jerusalém e em versículo 41 diz a palavra: e quando chegou, vendo a cidade, chorou choro de lamentação. Foi choro de lamentação, foi lamentando. Não sei se alguém quer continuar a frase. O irmão pode ler, se não tiver versículo 42. Dizendo lá, se tu conhecesses também, ao menos esse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão, e trincheiras e te sitiarão, e te cercarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Aleluia. Castigo. Se o irmão quiser ler 5 do capítulo 27 de Mateus, nós estamos nesse tema de ensinamento e interpretação bíblica. Pode ler o capítulo 27, versículo 25. Mateus. Vale o nome do Senhor, os irmãos entendem? Glória a Deus. Porque nós precisamos estar sempre esclarecidos mediante a palavra, porque é preocupante, porque Jesus disse que eram 10 crentes, e 5 eram loucos, e 5 prudentes. 27. É o 27 e 25. Versículo 25. Isso.
homem disse. Então Pilato questionou. Não vejo falha nesse homem. Não vejo culpa nesse homem. Mas os que entregaram disseram: se esse homem não for malfeitor, se esse homem não for enganador, que isso falando sobre Jesus, que caia sobre nós o castigo, sobre nós e nossos filhos. Como realmente ele não foi nem é nada daquilo que estava falando, agora ele sabia que o Império Romano tinha uma invasão sangrenta em Jerusalém. E quando o exército romano entrou, cumpre essa profecia que eu não leio de Lucas, capítulo 19, 41, 42, 43, o exército romano, no ano 70 depois de Cristo, entrou em Jerusalém. As mulheres grávidas foram abertas pelo meio, e a história nos pode colocar até 4 para arranhar as crianças, para as mães morrerem agonizando mais ainda. As crianças foram mortas pelo Império Romano. As mulheres grávidas foram cortadas pelo meio. Os judeus, por mais de 5.000 judeus e 7.000 jovens foram levados cativos para trabalhar no templo em Roma. E o templo em Jerusalém, o templo é pedra sobre pedra, como o próprio Ageu profetizou quando estava projetando a construção, que é no capítulo 2, verso 14 e 15 de Ageu, que o templo seria erguido e depois revestido de pedra sobre pedra, sobre pedra. E então eles tiraram todas aquelas pedras, era pedra preciosa, era placas de pedras, e com distâncias assim, juntas, e as juntas o rejuntamento era feito com ouro. Interessante, porque naquela época o ouro era coisa praticamente comum. Então lá no templo era rejuntado, hoje se junta ladrilho, assim, com outro tipo de junto, com cimento, assim por diante. Mas o rejunte do templo em Jerusalém, lá no Monte Moriá, aonde Abraão inaugurou o local. Veja que a história é longa. Ela nasceu e prosseguiu e ainda prossegue. Agora, quando veio Jesus, que nos revestiu do Espírito Santo, nossas mentes levam aonde? Dentro dos fundamentos da palavra. Então, eles tiraram pedra sobre pedra e negaram toda aquele junto de ouro, ajuntaram, lógico, e levaram para Roma. Naquele tempo, a Jerusalém foi destruída totalmente. Então, a Jerusalém passou pelo processo da grande tribulação. E ali o Senhor falou com o povo, dizendo: olha, se o exército romano, a palavra, aqui não está exército romano, mas foi o exército romano que invadiu Jerusalém. Todo historiador sabe disso. Você vai comentar com 30 historiadores, 100 historiadores, mais do que isso, sobre a história de Israel, eles não vão mudar, porque é a mesma coisa. Então, se o exército romano cercasse Israel no inverno, imagina bem, o que aconteceria? O inverno na Judéia não é igual aqui no Brasil, que às vezes é bem frio, até 0 grau, mas lá é muito mais. Tem lugar, tem continentes que o inverno é tão forte, o frio é tão forte, que é necessário usar orelheiras. Porque o frio é tão forte que arranca a orelha. Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar, Jorge? Arranca a orelha. Assim toca, assim não. Tem que colocar a orelheira mesmo, que prenda a orelha. De tal maneira. Então, na época, em que na Judéia ele era extenso, até os animais eram recolhidos. E por fim,
Imagina bem, se o exército romano cercasse Israel no inverno, eles poderiam, alguns que fugissem da guerra, daquele conflito, mas morreriam no gelo. Porque o gelo congela e mata mesmo naquela época. Veja bem. E se Israel, o exército romano, cercasse Israel no sábado, o que aconteceria? Para quem não sabe, Israel ainda tem muitos que estão eles usam o Torá, eles usam a lei, e no regulamento da lei, a sábado em Israel, eles fechavam os portões. O sábado em Israel é guardado de sexta à tarde até sábado depois das 6 horas. Estão compreendendo? Então é guardado um dia conjugado com a noite. Então, se eles invadissem Israel no sábado, encontrava toda a nação aonde? Cercado, porque os portões estavam fechados. Está compreendendo? Então estava ali o cerco e apanhava. Não sei se vocês estão compreendendo. Estão compreendendo ou não? Estão? Porque quando não compreende, perdeu. Se não compreender, a pessoa fica disposta a compreender qualquer coisa. Qualquer coisa, bater palmas, coisas que não é para aquilo. E isso é perigoso. Então, esse acontecimento, essa profecia de Cristo, aconteceu, sabe quando? No ano 70, na nossa época. O Império Romano, que já tinha até falado com essas palavras, o Império Romano entrou em Jerusalém, matou todas as religiões, milhares de judeus foram mortos. O templo foi destruído. As pedras foram tiradas. Jerusalém perdeu seu país. Por isso que ali está referido. Porque haverá tão grande tribulação e aflição e ira sobre esse povo, como nunca houve, nem tampouco há de haver. O que aconteceu? Israel foi levado para o mundo. E lá foi escravizado não somente para Roma, mas as nações também tomaram parte de Israel. Então, logo o espalhamento de Israel. Os irmãos podem avaliar que aqui no Brasil tem judeus. Quem já viu judeu? Como é que se conhece o judeu? Cada que vá. É uma aliança que ele fez e nunca serviu outros deuses. Isso, os judeus. Então, é aquele que vá, é a aliança, é o pacto. Mas revela também a vida de Cristo. Mas o espalhamento dos judeus no Novo Testamento começou na história do templo e na rejeição da palavra de Deus, ou rejeição a Cristo, o Senhor da glória. E agora, quando nós lemos a Bíblia, não podemos distorcer de maneira nenhuma. Agora, em 1914, aqui em Mateus 24, 29, assim está referindo. E logo depois daqueles dias, o sol escurecerá, o mundo dará a sua luz, as planícies dos céus serão abaladas, e as estrelas cairão do céu. Esses sinais foi em 1914, quando houve a reunião das nações da ONU, das Nações Unidas, tomando as devidas providências para que Israel voltasse a possuir a sua própria pátria. E os irmãos sabem que o universo, ele trabalha junto com as providências, ele funciona, melhor dizer, se manifesta o sol, a lua, a terra, o mar, até os ribeiros se manifestam de acordo com o andamento das profecias de Deus. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? Ele estava lá na cruz, o que aconteceu? O sol escureceu, O sol e terremoto. Escuridão, terremoto,
ressurreição dentre os mortos, e assim sucessivamente. Quando ele ressuscitou, sucedeu a mesma coisa. Houve grande terremoto, e diz a palavra de Deus, como sinal que morte igual àquela e ressurreição igual àquela nunca houve e nem tampouco há de haver. Agora, em 1914, a história nos relata que Israel recebeu a primeira comunicação das nações, estava a favor de Israel, para que Israel voltasse a reconstruir o seu país, retomar o seu país. O que aconteceu em 1914? O sol escureceu, a lua perdeu seu rigor, e as estrelas caíram. Aí, esses sinais. Se você vai conversar com uma pessoa do testemunho de Jeová, o que ele vai dizer para você? Se você não tem a defesa da fé, como vocês vão explicar? Como nós vamos explicar para eles? O que eles vão dizer? Jesus já fez. Não, Jesus não vai vir mais não, ele veio em 1914. Você já ouviu falar isso não? Ninguém? Mas ele não está aprendendo. Você está compreendendo? Eles vão dizer, olha, não, porque em 1914 houve sinais, que houve mesmo. Só que eles interpretam que em 1914 foi a vinda de Cristo. Mas em 1914, os sinais que o Senhor tinha mencionado depois daqueles dias. Quer dizer, um dia de Deus, quantos anos é? São? 80. Um dia de Deus são quantos anos? 9 anos? Falou um ano. Falei 80. Uma hora você falou que Não, estou falando um dia de Deus, a Bíblia. E o ano? Um dia segundo a Bíblia. E o ano? Salmo 90, verso 4, diz que 1000 anos os dias passaram aos seus olhos. Pedro diz também, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz a palavra que para que não nos ignoremos, que um dia com o Senhor é como agora se divide 1000 por 12, dá quanto? Um dia de 12 horas, um dia nosso, você divide dia 1000 por 12, que é um dia tem na Bíblia, tem 12 horas. Então você vai encontrar que uma hora de Deus tem 83 anos, 33 minutos, 33 segundos, e aí se vai. Uma hora de Deus. Interessante. Ficar resolvendo no controle horário, depois querendo Deus, estamos continuando esse trabalho tão bom que é o trabalho de ensinamento. Aí o que aconteceu? Israel volta para a sua pátria. Só que a consequência foi grave. A destruição foi grave. Por causa do pecado que eles cometeram. Não somente rejeitando a Cristo, mas também rejeitando, dizendo que ele é malfeitor. E imaginam bem, agora, com a respeito a esse relacionamento de Jesus, o Senhor da Glória, nós estamos alertos sobre as profecias e compreender as profecias, porque quem distorce a profecia, distorce para a sua própria condenação. 1 Pedro, 2 Pedro, 3, 16 na sequência, fala que os que distorcem a profecia, distorcem para a sua própria condenação. Então nós temos a preocupação de aprender e a preocupação de distribuir para a igreja. E a palavra precipitada, ou ela inventada, fizer, terminando aqui, palavra precipitada, palavra desorientada. Eu já ouvi, eu já falei aqui umas vezes, eu vou repetir novamente. Alguém dizendo, exortando, olha irmão, não peça paciência. Você já ouviu isso? Não? Nunca não? Se não ouviram, ainda bem, então, que se ouvir é só depender. Mas eu já ouvi, já comentei com várias pessoas, dizendo, olha, não peça paciência não, porque quanto mais paciência, mais luta. É assim?
Já? Então, e é uma verdadeira mentira. O pior é que as pessoas ficam suspeitas, elas ficam com medo de pedir paciência e com medo da luta, congela o futuro. Mas a paciência, para que venha a luta vem para que a pessoa seja confirmada por Deus, referente o fruto do Espírito chamado paciência. A paciência, ela é produtiva, ela não é causadora de lutas, de tribulações grandes, não. A luta que vem produz paciência. Agora, quando você aceita Cristo, primeiro, antes de vir a luta, vem o quê? Não, vem o preparo psicológico do Espírito Santo. Está compreendendo? Então, a pessoa ela é preparada psicologicamente, ela fica tão envolvida na salvação, porque ela foi justificada pela graça, pela fé em Cristo. Está em Romanos 5, já vou mais tempo, mais controlar o horário aqui. Mas, quando vem a luta, primeiro vem o quê? Vem o preparo psicológico, então você já está de antemão sobre aviso. Está em Romanos capítulo 5, primeiro diz a palavra de Deus. Sendo justificados pela fé, pelo quê? Paz. Um Deus justificado. E o que significa paz? Paz é uma virtude que Deus dá para nós, que abrange todo o assunto referente à nossa vida com Cristo. Tem paz com Deus, tem paz consigo, tem paz com o próximo, assim se ele quiser ter paz também. E a palavra diz: nós gloriamos da esperança da sua vinda. Estamos estruturados na esperança da sua graça. Gloriamos primeiro na esperança da sua graça. Aí entra o processo, preparo psicológico do Espírito Santo. Aí quando o apóstolo, na experiência prática, ele usa essa expressão, aí ele diz: olha, e não somente nisso, não somente na esperança da glória do Senhor, o Senhor que já nos revela no momento da salvação. E ele expressa, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Então, quem nunca pediu paciência, peça. E produz a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência? Esperança. E a esperança? Esclarecimento. Porque aí já trata o amor de Deus que está ali no mundo. Diga. Então, porém, para concluir, essa profecia já foi cumprida. Qual? Essa que acabou de ler, Mateus 24, 15. Mas se cumpriu no setembro. Ela se cumpriu, porque a gente ouve muito eles pregar e ainda com tribulação, se prepara para a vida, não falar fuga, né? Aí faz aquela confusão da fuga com a vida de Cristo. E a gente já ouviu isso várias vezes, até pastores que são assim bem conceituados, eles não explicam essa fuga. Então é isso que eu queria que a igreja compreendesse. Toda a Bíblia já foi cumprida essa profecia. Primeiro cumprimento da Bíblia é para a nação de quem? Israel. E segundo mundialmente. Por causa da palavra que circula mundialmente. As tribulações passam, elas estão presentes. A grande tribulação para a igreja estrangeira e também para Israel começou no mês do ano 300, na nossa época, foi até 1500, causado pela atrocidade do Império Romano. Foi morto muitas pessoas de várias maneiras. Agora, mas essa já passou-se porque foi nacional. Agora vem a tribulação mundial. Aonde vai a palavra, também vai a perseguição, mas é separando um tempo do outro. Que Deus continua abençoando, Deus abençoado. É bom entender a palavra ou não? Glória a Deus. Ou não precisa ficar assim mesmo?
Tá? Aleluia. Irmão, é coisa terrível. Eu já falei uma vez aqui, ó. Eu estava viúvo, recente, e a pessoa disse que ela estava curando a esposa e dando saúde. O que a esposa, que esse revelador estava passando para a igreja? Bruxaria. E a igreja aceita. Eu falei, ó, ninguém. Ela já disse, você está equivocado. Mas é atitude de bruxaria. Revela coisa e por uma aventura, e a aventura não é confiável. Só que o povo aceita como se fosse não, até assim, Deus erra mesmo. Deus não erra, não. Vamos agradecer a Ele. Esse trabalho maravilhoso. Ele nos deu nessa noite, mas também para os irmãos que estão vindo, e nós crescendo na graça e no conhecimento da Espírito Santo. Senhor Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho concedido ao Senhor nesta noite, e nas demais noites também, meu Deus, Senhor da glória, com a tua graça santa e poderosa, Deus, Senhor da glória, acima dos sucessos, Deus, Senhor da glória, na virtude da tua graça santa e poderosa, meu Deus, meu Pai, acima dos sucessos, Senhor da glória, sempre nos segurando, sempre, meu Deus e meu Pai, nos agraciando de uma maneira toda especial. Deus, Senhor da glória, louvado e glorificado és o santo nome do Senhor e permanece, ó Deus, em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Olha o que diz aqui em Marcos 9:37, né? 3:37. As coisas que eu vos digo a todos, vigiai. Não é 2 ou 3 para vigiar, não é todos, nós todos. As coisas que eu vos digo, disse o Senhor, digo a vigiar. Tem 3 pessoas, tem pessoas que falam isso, né? Tem 3 pessoas aqui, Deus está falando para você vigiar. É mentira. Deus está falando é de todos. E isso tem alastrado de uma maneira terrível. Vamos despedir com a paz de Cristo, é verdade. A paz do Senhor Jesus.